A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor e teólogo Paulo Lisboa e no vídeo de hoje estarei falando sobre como a Bíblia foi escrita e chegou até as nossas mãos. Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 1, a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia e como ela foi escrita e traduzida? Nós já vimos que a Bíblia é uma coleção de livros que foram escritos por cerca de 40 pessoas, num período de aproximadamente 1.600 anos, que vai do ano 1500 a.C. até aproximadamente os anos 90 depois de Cristo. Foram pessoas de diferentes classes sociais e níveis de instrução, desde simples boiadeiro como Amós até um famoso rei como Salomão, que em sua maioria não tiveram contato e nem a possibilidade de saber o que o outro autor havia escrito. Apesar disso, de uma forma totalmente sobrenatural, os livros se completam e apresentam uma única mensagem, com coerência e lógica, que somente seria possível através da ação sobrenatural de Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, e são eles: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Por serem 5 livros, damos a esse conjunto inicial o nome de Pentateuco. Eles são muito especial para o povo judeu, que o chamam de Torá, ou a lei. Após o Pentateuco, encontramos outros 34 livros na Bíblia, produzidos pela nação de Israel, que compõem a chamada Antiga Aliança, ou como nós estamos acostumados, o Antigo Testamento. Todos os 39 livros foram escritos antes da era cristã e são conhecidos pelos judeus como os livros sagrados. Depois, na Bíblia cristã, temos os livros do Novo Testamento, ou a chamada Nova Aliança, escritos pelos apóstolos e discípulos de Jesus. Mas para chegarmos ao enorme livro que temos hoje em dia, um longo caminho teve que ser percorrido. Até os tempos de Moisés, as histórias eram transmitidas oralmente, de pais para filhos, de geração a geração, de modo que a memória de um povo era conservada pela tradição oral. Lembre-se de que naquela época os grupos familiares, as tribos, as cidades eram bem menores do que a que temos hoje. As pessoas tinham mais tempo e condições de se reunirem em família, narrando eventos que ocorriam diariamente com muitos detalhes. No tempo de Moisés, no entanto, já existia a linguagem escrita, falada pelo povo judeu, o hebraico e o aramaico, que podia ser registrada usando um papiro, que era uma espécie de planta aquática cultivada especialmente no Egito. Com o tempo, passaram a ser usados pergaminhos, que eram feitos de pele de animais, e por serem maleáveis, eram enrolados e guardados. Por esse motivo, lemos na Bíblia, em algumas passagens, a expressão rolo do livro. Os pergaminhos passaram a ter um formato de folha com o tempo, colocado uns sobre os outros e costurado em um dos lados, formando-se um códice, que é o formato do caderno que temos hoje. Entre os anos de 285 a 243 a.C., a pedido do rei Ptolomeu Filadelfos do Egito, esses livros foram traduzidos do hebraico e aramaico para o grego, que na época era a língua mais falada do mundo devido às conquistas de Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador. Para esta tradução, 72 anciões judeus versados em hebraico e grego foram enviados para Alexandria, onde, isolados uns dos outros, fizeram cada um a sua tradução. Incrivelmente, embora sem contato um com os outros, os 72 tradutores fizeram o seu trabalho e, ao ser conferido, viram que eram praticamente idênticas umas às outras. Por isto, essa tradução foi aceita como fiel e passou a ser conhecido como Septuaginta. Como o grego era uma língua universal, falada em toda parte, o Novo Testamento, que fala do nascimento de Jesus e do início da igreja, foi escrito em grego, e assim toda a Bíblia poderia ser lida pelas demais nações, que não conheciam o hebraico. É certo que muitos outros livros foram produzidos e traduzidos pelo povo de Israel ao longo da sua história. Porém, somente alguns foram reconhecidos como sagrados e passaram a fazer parte da Bíblia.
A estes livros nós damos o nome de canônicos. A palavra canônico tem origem na palavra cânon, que é uma cana usada pelos hebreus para fazerem as suas medições, uma espécie de régua, e indica os livros que passaram por uma avaliação e foram reconhecidos como inspirados por Deus. Na época de Jesus e seus apóstolos, já havia um conjunto de livros que os judeus conheciam como sagrados e podiam ser lidos nas sinagogas. Eram o que eles costumavam chamar de as Escrituras. Mas foi no concílio de Jânia, no ano 100 depois de Cristo, que este cânon foi formalizado com base nos seguintes critérios. O livro não poderia ter sido escrito fora do território de Israel, não poderia conter passagem ou textos em aramaico, o livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdras, no ano 458 a 428, o livro não poderia contradizer a lei de Moisés, o Pentateuco. Com relação aos livros do Novo Testamento, a igreja primitiva também havia estabelecido alguns critérios para conferir a autoridade ou não de um livro. E os critérios eram estes. Apostolicidade. O livro teria que ter sido escrito por um apóstolo ou por um discípulo próximo a ele. Concordância. O livro teria que ter concordância com os demais ensinos e o restante da doutrina dos apóstolos. Universalidade. O livro tinha que ter a sua autoridade naturalmente reconhecida pelos cristãos, sendo espontaneamente utilizado nos cultos e nas diversas igrejas. Com base nesses critérios, é que muitos escritos da época foram recusados. E no Concílio de Cartago, realizado no ano de 397 d.C., estabeleceu-se o Novo Testamento, na forma como nós o conhecemos hoje. Assim chegamos aos 66 livros da Bíblia, dos quais 39 compõem o Antigo Testamento e 27 fazem parte do Novo Testamento. A Bíblia utilizada pela Igreja Católica, no entanto, possui 7 livros a mais. São eles Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Além destes, ela também apresenta alguns acréscimos aos livros de Esther e Daniel. Esses textos não fazem parte da Bíblia dos cristãos evangélicos, por serem apócrifos, ou seja, não serem canônicos. Afinal, o próprio povo judeu, a quem Deus confiou a guarda da velha aliança, não reconheceu a inspiração divina destes textos, os quais, em muitos aspectos, chega a contradizer os ensinamentos e as mensagens contidas nos demais textos que compõem o cânon sagrado. A própria Igreja Católica os chamam de deuterocanônico. Durante muito tempo na história dessa instituição, havia, na própria Bíblia utilizada por eles, a informação destacada de que se tratava de textos não reconhecidos pelos judeus como inspirados por Deus. Contudo, apesar de não reconhecermos a inspiração divina destes textos, os cristãos evangélicos não são impedidos de lê-los e estudá-los. Somente não os utilizamos como regra de conduta e fé, por não conterem a mesma autoridade dos textos inspirados por Deus. Aliás, a leitura destes textos chegam a ser interessante e proveitosa, pois narram episódios históricos e abordam parte da história dos judeus, nos ajudando a entender a cultura judaica e compreender um pouco melhor do que ocorreu com a nação de Israel ao longo da sua história. No mais, os livros existentes em ambas as Bíblias são os mesmos, com a mesma mensagem e os mesmos ensinamentos, havendo pequenas variações de linguagem, nas quais não geram nenhum prejuízo ao leitor. E por falar em traduções, nós vamos encerrar este vídeo explicando como uma Bíblia que foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grego chegou às nossas mãos da forma como nós a temos hoje. Após o imperador Constantino se declarar cristão, convertido no ano de 312 d.C., e determinar que esta fosse a religião oficial do Império Romano, a igreja passou a ser controlada pelo Império, ou seja, passou a ser uma igreja do Estado, sofrendo uma série de interferências no seu modo de ser,
Uma dessas interferências foi a tradução da Bíblia para o latim, a língua oficial de Roma, feita entre o ano 391 a 405 d.C., por Jerônimo, que ficou conhecido como Vulgata, por ter sido traduzido para um latim mais simples e que passou a ser a única versão permitida pela Igreja Católica Romana, inclusive nos lugares onde não se falava e nem estudava o latim. O que fez com que o conteúdo da Bíblia ficasse escondido da maioria das pessoas. A Vulgata, por sua vez, continha muitas inexatidões e incorreções da tradução, e em diversas passagens deixava o texto muito confuso. E no século XIV, porém, várias pessoas como John Wycliffe se empenharam na luta pelo direito das pessoas terem acesso à Bíblia, num idioma que elas pudessem compreender, como ocorria no início da Igreja, e se dedicaram a traduzir a Bíblia para outros idiomas, pois a Igreja Católica resistia a essa iniciativa, ao ponto de perseguir e matar as pessoas que queriam fazer este trabalho e que estavam envolvidos com essas traduções. A tradução para o português ocorreu a partir do ano de 1748, a pedido do rei de Portugal, e em 1948 tivemos a primeira Bíblia impressa no Brasil, a Almeida Revista e Corrigida. A organização e divisão da Bíblia em capítulo, como temos hoje, foi algo que ocorreu entre o ano 1234 e 1242. Já a divisão de versículo, que tanto nos auxilia na leitura e memorização dos textos, foi feita em 1551. E foi desta forma que a Bíblia que você tem em sua casa, e pode usar em seus estudos e cultos, chegou às suas mãos. Ela percorreu um longo caminho até você, e isso mostra o quanto cada um de nós devemos valorizar a oportunidade de ter em mãos para ler e consultar livremente essa tão importante mensagem enviada por Deus, a sua palavra. Eu sou o pastor Paulo Lisboa e nos vemos no próximo vídeo.